Olha que incrível. Eu tô aqui nesse momento, que para mim é um momento muito especial, um momento de comunhão para compartilhar com você algo que Deus tem acrescentado na minha vida, que é a nossa lição dessa semana, no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos estudar dos versos 13 ao verso 21. E exatamente num cenário como este, nós vamos aprender como que Jesus se importa comigo e com você. Você sabia que Jesus se importa com tantas coisas, mas ele também se importa com mínimas coisas. Às vezes não é tão importante para alguém, mas é importante para você. Se é importante para você, é importante para Deus. E Deus se importa com aquilo que você se importa. Então, eu quero convidar você a sentar à mesa comigo para a gente conversar e entender um pouco mais sobre a importância do compartilhar, do partir. Jesus fez algo incrível nesse livro de Mateus, capítulo 14. Agora, nos próximos minutos, eu quero que você deguste dessa palavra, que você inicie esse momento comigo, pensando que a palavra de Deus é um alimento. Então, quando eu como da palavra de Deus, eu também sacio algo dentro de mim, que é o meu espírito, que é aquilo que me liga a Deus. Então, eu quero te convidar a sentar comigo à mesa e a gente vai conversar sobre um assunto muito importante que está no livro de Mateus. Abre aí comigo. Mateus capítulo 14 relata, um pouco antes desse versículo que nós vamos ler, versículo 13, uma situação que Jesus teria todos os motivos de não entrar em comunhão. Jesus perdeu uma pessoa muito especial nesse texto relata, que João Batista, o primo de Jesus, aquele que preparou o caminho de Jesus, aquele que anunciava Jesus antes do início do seu ministério, e também João Batista, aquele que batizou Jesus, eles eram primos, ok? João Batista, eles tinha sido morto, e Jesus soube disso, e Jesus se entristeceu. E Jesus já tinha falado com a multidão, já tinha ensinado muitas coisas à multidão. A multidão já estava, vamos dizer que saciada, porque já tinha ouvido Jesus. Só que a multidão seguiu Jesus por onde ele foi. Jesus queria um momento a sós. Ele queria estar a sós. Mas as pessoas foram até ele. E algo aconteceu. Jesus se importou em amor por aquelas pessoas, mesmo com sentimento de tristeza que ele estava por saber que João Batista tinha sido morto. Jesus se importou com aquelas pessoas. Vamos ler agora para a gente entender um pouco sobre essa importância de estar à mesa. Jesus ensina nessa palavra a importância de estar à mesa. Vamos ler então versículos do 13 ao versículo 21, que diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguintes e por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que lhe puder comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a ela. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam estes pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo-os, olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, gente? Olha que história. Jesus estava triste. Ele foi para um lugar deserto se recolher. A multidão soube, foi por terra aonde Jesus foi. Porque Jesus saiu aqui a barco. Então ele estava no mar. E o povo foi por outro caminho e encontrou Jesus. Jesus, vendo aquela multidão, se compadeceu. Ele se compadeceu. Ele se importou. E aí o texto diz aqui que ele fez muitos milagres. Curou enfermos, ele deu atenção, ele teve um momento ali com aquela multidão, ele sentiu aquela multidão. Jesus tinha todos os motivos para dizer assim: pessoal, olha, hoje eu não estou bem, eu preciso de um momento só. Eu preciso de um momento só meu. Ele poderia? Lógico, ele
E ele estava num sentimento, ele estava triste, gente. João Batista, seu primo, tinha morrido. Ele tinha esse motivo. Mas Jesus se compadeceu da multidão. Essa é a primeira coisa que me chama muita atenção. Segundo, vendo a necessidade dessas pessoas, ele curou. Jesus se importa com a sua dor, com a sua necessidade. Terceiro, passou um certo tempo, já estava caindo da tarde, aí o que aconteceu? A multidão precisava ir embora. O lugar era deserto, não tinha onde eles irem comer. Os discípulos ali falaram: Mestre, pede para essas pessoas irem embora. Afinal de contas, já é tarde. É um lugar deserto, onde elas vão se alimentar? Mas Jesus se importou com elas outra vez e quis ter um momento de comunhão, como eu estou aqui com você. E, inclusive, eu sempre deixo do meu lado, do lado do meu prato, um outro prato, e eu falo que é o prato de Jesus. Eu convido sempre Jesus para sentar à mesa comigo. Enquanto eu almoço, eu faço meu jantar, eu convido Jesus a sentar à mesa e juntos a gente compartilhar desse alimento, porque tudo que o Senhor nos dá, a gente pode usufruir, degustando, sentindo, saboreando, usufruindo de detalhes. Isso traz saciedade. E quando a gente se sacia de algo, é, é como se a gente fosse grato por aquilo. E isso é uma forma de adorar a Deus. Eu não sei se você sabe, mas tudo que eu contemplo, eu gero adoração. Por isso que existe uma importância muito grande da onde a gente inclina o nosso coração. Eu inclino meu coração para a palavra de Deus, que está aqui do meu lado, que é um alimento diário. Todos os dias eu abro a palavra de Deus e eu tento buscar aqui o que Deus tem para me ensinar. Eu contemplo isso porque é ouvir a Ele a meu respeito. Eu contemplo a natureza e eu agradeço a Deus pelo meu dia, pelo meu alimento de cada dia. E aqui nós temos um quarto fator muito interessante. Jesus fez as pessoas se assentarem, mas antes ele perguntou: dê de comer. Mas nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus falou: me dê esses 5 pães e 2 peixes. Jesus não precisa de muito para fazer muito. Ele só precisa de um ato de fé seu para multiplicar coisas na sua vida. E a minha pergunta é: o que você quer que Jesus multiplique na sua vida? Sabe por quê? Aquilo que você compartilha com Jesus. O que Jesus fez aqui nesse sentido? Ele pegou os 5 pães, olhou para o céu, abençoou, deu graças, deu aos discípulos. Os discípulos compartilhou a multidão. A multiplicação, aqui tem um fator importantíssimo. A multiplicação partiu da mão dos discípulos. Então, se eu tenho algo nas minhas mãos que eu entrego a Ele, abençoando, Ele faz multiplicar na minha mão. Isso é compartilhar a mesa. Quando a gente senta à mesa para comer com Jesus, quando a gente senta à mesa para compartilhar algo com Jesus, aquilo que eu compartilho com ele tem o direito, por mim, dado para abençoar. Porque eu dou a ele o direito de fazer daquele momento algo importante. E ele se importa tanto que ele faz algo sobrenatural na minha vida. Isso é fé. E aqui o que aconteceu? Exatamente o que a gente acabou de conversar. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram. Sabe quanto? 12 cestos cheios dos pedaços dos pães e peixes. Aqui, a contagem era feita por homens. Os homens davam 5.000. Gente, 5 pães e 2 peixinhos alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É algo sobrenatural, não é? E aqui, o Senhor me fez simplesmente usar essa dinâmica, dizendo que Ele se importa com qualquer coisa na sua vida e na minha vida. Então, usufrua dele. Compartilhe qualquer coisa. Gente, eu compartilho tudo com Jesus. Tudo. Um pensamento, uma reflexão, uma experiência, uma coisa que eu quero comer, qualquer coisa, algo que eu quero comprar. Eu compartilho com Jesus e pergunto o que ele acha sobre. Tudo que eu compartilho com ele, eu dou direito a ele de usufruir daquele momento para fazer o que ele quiser. E ele me abençoa, e abençoando, eu tenho tantas coisas, tantas surpresas, tantas evidências. E o que o Senhor me fez fazer aqui um prato para compartilhar com você simplesmente é dizer que ele se importa com você na mesma medida que você se importa com ele. Então dê espaço para ele multiplicar mais dele em você. Ele se importa com você.
Ele se importou com aquela multidão. Ele tinha todo o motivo de dizer, pessoal, eu não tô no meu momento mais feliz. Eu tô triste. Eu quero ficar sozinho. Tchau, tchau. Não. Ele viu a multidão chegando. Ele se compadeceu deles. Eles, ele os curou. Ele os recolheu, os acolheu, né? E naquele instante o dia ia indo, né? Ia se tardando ali. E a palavra de Deus diz que ele os alimentou. Então, o Senhor se importa com tudo, desde a sua condição de necessidade até do seu momento de fartura. Ou, se a tua necessidade for um prato de comida, saiba que Ele pode multiplicar, como Ele fez com 5 pães e 2 peixes. Somente agradeça. Aqui está a grande chave da bênção na minha e na sua vida. Eu entrego o que eu tenho. Agradeço a Ele. Ele me devolve e as coisas acontecem. A multiplicação partiu da mão dos discípulos. Jesus partilhou os pedaços aos discípulos e os discípulos repartiam aos demais, ou seja, a multidão. Gente, a multiplicação o Senhor entrega nas nossas mãos. Se você tem algo para entregar a Deus, entrega. Saiba que Ele vai fazer algo a partir do teu nível de gratidão e confiança nele. E a multiplicação daquilo que você precisa vai acontecer. Vamos orar? Senhor, obrigada por esse momento tão lindo que o Senhor reserva à mesa. Eu convido o Senhor a estar à minha mesa todos os dias. E eu quero, Senhor, usufruir de tudo que a Sua palavra possa me oferecer. E eu declaro as bênçãos do Senhor na vida dos meus irmãos, aqueles que estiverem ouvindo essa palavra, que a fé deles seja ativada para que eles comam da mesa e que eles usufruam desse momento tão incrível, tão profundo, tão lindo que é o partilhar e que a cada momento nós possamos nos satisfazer da sua bondade, porque aquilo que eu contemplo gera adoração. Então, se eu agradeço pelas mínimas coisas, eu te adoro por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E isso também é um motivo de gratidão e de multiplicação. Senhor, obrigada por esse alimento que eu vou usufruir. E eu quero declarar em nome de Jesus a multiplicação de bênçãos na vida daqueles que estiverem ouvindo essa palavra. E que você possa compartilhar essa palavra com pessoas que precisam entender que Jesus se importa com você nas mínimas coisas. Só compartilhe com ele a sua necessidade. Sente com ele à mesa e deixe ele fazer coisas na sua vida, porque ele tem coisas incríveis e insondáveis para dividir com você. Ele se importa com você. Que Deus te abençoe, uma ótima comunhão. E depois, compartilhe com outras pessoas o que Jesus fez na sua vida. Isso é muito bom. Deus abençoe.